caso do rastreio do cancro do cólon, um problema em termos nacionais, em virtude que só temos algumas experiências piloto a decorrer no centro e no Alentejo, e, portanto, é uma das áreas em que mais vale a pena apostar em termos de saúde pública. E, portanto, é a nossa intenção que o ano de 2016 seja o ano da mudança. Temos estado a discutir com as ARS a forma de o colocar no terreno. É um rastreio que é exigente, do ponto de vista técnico, em termos de processos de saúde, em termos dos próprios utentes e depois em termos de resposta nos casos considerados positivos. Mas faz sentido e, portanto, pretendemos até ao final do ano iniciar esse rastreio de base populacional a nível nacional. A questão da adesão das mulheres ao rastreio do cancro do colo do útero terá várias vertentes diferentes. Tecnicamente conseguiu avançar-se para métodos que são mais sensíveis, o que implica ciclos mais longos para executá-lo, mas essa questão técnica penso que não terá impacto na adesão das mulheres. Aqui a disponibilidade das próprias pessoas para poderem se deslocar aos centros de saúde, para fazer os rastreios, será uma das questões que eventualmente têm sido colocadas pelos próprios utentes como alguma dificuldade. Estes dados são importantes para nós podermos refletir e tentar naturalmente encontrar as causas e as soluções para aumentar essa adesão que temos ficado reduzida. Penso que não faz, porque se vocês virem, das regiões que têm mais, o rastreio está mais dinamizado há mais anos e com melhor eficácia é o centro e o Alentejo. E vocês viram que nessas regiões do interior desses locais acabamos por ter aquelas manchas mais negras ali nos slides. Portanto, penso que uma coisa não tem a ver com a outra. Teremos realmente a ver com a questão do envelhecimento, a ver com a questão de alguns estilos de vida, a ver também com a questão do acesso ao próprio Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, há aqui questões que têm que ser muito bem questionadas. O cancro é uma doença multifatorial. Tem várias questões genéticas, mas muito ambientais. E, portanto, tirarmos ilações por vezes superficiais de um outro dado não é o mais adequado. Temos que estudar muito bem estes valores e estes relatórios são exatamente para isso, para nós termos informação adequada para depois podermos tomar decisões em termos políticos que sejam consequentes, isto é, possam trazer mais valia para os doentes. Foi algo que eu aqui afirmei na minha intervenção, que nós estamos preocupados porque houve um aumento dos casos que têm sido operados fora do tempo máximo de resposta garantido. E, portanto, nós iremos com cada um dos hospitais que estão incluídos na rede de oncologia perceber as razões e intervir no sentido dessa redução. Não é possível, nem é desejável, que o Serviço Nacional de Saúde não responda para estes casos prioritários do ponto de vista oncológico a tempo e horas. Mais uma vez aqui a questão do portal do SNS também é algo interessante. Neste momento nós temos lá de uma forma muito transparente colocado os dados. Podemos ver a lista de espera, os tempos de espera e de forma transparente também podemos auditar. Mas naturalmente que do nosso lado compete-nos assegurar as condições para que esse número de doentes que são operados fora do tempo máximo de resposta garantida reduza. E isso queremos fazer seguramente. Em muitos casos tem a ver com organização. Portanto, naturalmente que nós temos limitações do ponto de vista de recursos humanos, seguramente. Temos limitações do ponto de vista também económico, seguramente. Mas temos a olhar casos que nós temos no país, casos de sucesso, em que o número de doentes que são operados fora do tempo máximo de resposta garantido é diminuto. E significa que nós temos que aprender com essas experiências, perceber como é que a organização de cuidados nesses hospitais é feito e tentar naturalmente depois aplicar isso às restantes unidades hospitalares. Eu vou dar um exemplo. O Hospital São João, por exemplo, é um dos hospitais que consegue cumprir com maior eficácia os tempos máximos de resposta garantido. E foi um hospital que foi sujeito aos cortes, foi sujeito à pressão do ponto de vista económico ou financeiro, como outras instituições. Aqui a chave está na organização. E, portanto, o que nos importa, naturalmente, reforçar os meios humanos, reforçar os meios e equipamentos dos hospitais, seguramente, e isso é responsabilidade do Governo, mas também a exigência dos líderes e dos gestores das instituições de saúde, com os meios que têm à disposição, tentar, naturalmente, privilegiar as situações, os doentes mais prioritários para esse fim. Eu queria dizer que o Sr. Ministro já anunciou, e é verdade, que os dirigentes hospitalares que não cumpram, nomeadamente com os tempos máximos de resposta garantidos, naturalmente não estão a cumprir com o seu contrato de gestão que assinam com o Governo. O Sr. Ministro tem dito em várias ocasiões que nos interessa, acima de tudo, o bem-estar dos doentes. E, portanto, se verificarmos que, em alguns casos, o SNS não consegue dar uma resposta em tempo útil que ponha em causa a vida dos doentes, teremos abertura para contratualizar com os privados nesses locais e para essas situações. Esta é uma área que nos preocupa. Vocês viram, o país gasta qualquer coisa como 375 milhões de euros por ano e tem tido um crescimento e uma pressão por aumentar. Temos que ter, e estamos neste momento a discutir com a indústria farmacêutica, e o farma tem tido aí um papel muito importante de perceber exatamente novos fármacos, que desafios vamos ter e encontrar políticas para esse fim. Queremos que os doentes portugueses tenham acesso às terapias mais inovadoras e com maior eficácia. Temos também, naturalmente, de encontrar abordagens para que isso não ponha em causa a sustentabilidade do SNS.
O aumento dos casos de cancro da tireoideia tem essencialmente a ver com um aumento do diagnóstico de tumores da tireoideia. A maioria destes tumores são tumores de muito baixa malignidade, que muitas vezes são essencialmente achados em realizações de ecografias do pescoço e houve uma modificação significativa no diagnóstico destes tumores, particularmente na região norte, com maior capacidade diagnóstica, de modo que houve um aumento significativo e trata-se essencialmente de tumores no sexo feminino, e que passou a fazer parte dos 10 mais por causa disso. Não tem grande impacto em relação à saúde dos portugueses. O que suscita mais preocupação em termos de mortalidade, para mim, continua a ser o cancro do pulmão, porque é o cancro que mais mata em Portugal. E é o cancro onde é mais fácil alterar isto, já que depende muito diretamente de um fator evitável e de um fator facilmente evitável. Em relação ao cancro coloretal, de facto, temos que continuar a assistir uma importância significativa deste tumor, embora em 2014 tenha ocorrido uma discreta diminuição da mortalidade deste tumor, mas é seguramente uma área onde podemos fazer uma intervenção significativa com dois tipos de medidas. Por um lado, estilos de vida saudáveis, ou seja, promover uma alimentação saudável com uma maior ingesta de frutas e vegetais frescos e uma diminuição da ingesta de produtos fumados e de carne. A segunda questão, com a generalização do programa de rastreio de cancro coloretal, que tem também um papel significativo na redução da mortalidade deste tumor. O cancro que mais mata é o cancro do pulmão, que não é o cancro mais frequente, mas sendo um cancro muito letal, ou seja, matando a grande maioria das pessoas que têm esse diagnóstico, mesmo havendo menos diagnósticos, é aquele que leva à ocorrência de mais óbitos. E é o que mais mata no sexo masculino quando analisamos todos os tumores do sexo masculino, e é o que mais mata quando analisamos ambos os sexos em conjunto. Se analisarmos só o sexo feminino isoladamente, o cancro que mais mata é o cancro coloretal. É esta a situação em Portugal. Portanto, há tumores que, mesmo tendo pouca importância, ou seja, sendo pouco frequentes, quando têm uma mortalidade muito alta associada, vão desaparecer em valores muito altos na mortalidade. E este é o caso do cancro do pulmão. O cancro não varia tanto assim todos os anos. Não é essencial eu ter dados de incidência diferentes de ano para ano, porque as evoluções são muito lentas. Neste momento, em termos de dados de incidência, não em dados de mortalidade, mas em dados de incidência, os últimos dados nacionais que nós temos são de 2010. No entanto, temos dados regionais mais recentes. Eu tenho dados regionais neste momento de algumas regiões de 2014. Em termos de dados de mortalidade, já temos dados de 2014. Não é uma diferença significativa em relação a estudos epidemiológicos em que estejamos a estudar comportamentos ou modificações de comportamentos. Dr. Nuno, relativamente ao aumento do consumo de medicamentos, aquele indicador refere-se apenas a medicamentos antineoplásicos ou estão também incluídas as terapêuticas envolvidas na abordagem de comorbilidades, nomeadamente o TEV, infecções, etc.? Só antineoplásicos. Os 375 milhões são só antineoplásicos. No entanto, os antineoplásicos correspondem à grande fatia no tratamento dos doentes oncológicos. As medicações acessórias não têm um peso muito significativo.